Letícia, sou aluna do professor Cláudio Oliveira. Nós somos do Laboratório de Biologia e Genética de Peixes da Unesp de Botucatu e nosso trabalho se intitula A Cultura Celular como Alternativa para Estudos Citogenéticos e Conservação de Peixes em Extinção. Então, o gênero Spinterobolus compreende 4 espécies que estão em perigo ou estado vulnerável, mas mesmo assim ameaçados, segundo a IUCN. Então, esse gênero pertence à subfamília Spinterobolini e à família Crastidae, e as informações citogenéticas desse grupo ainda estão ausentes. Isso é devido ao seu pequeno porte, como por exemplo, Spinterobolus leptora, que possui menos de 3 centímetros, e a gente não consegue retirar o seu rim interior. Então, ele é utilizado para a técnica clássica de obtenção de cromossomos mitóticos, e como a gente não consegue tirar esse rim, a gente tira tudo o que tem próximo dele. E quando a gente vai observar esses cromossomos em microscópio, ainda tem muito resto de tecido e não conseguimos encontrar uma metáfase nessas amostras. Então, a cultura de células é uma técnica alternativa que possibilita o crescimento dessas células em um ambiente isolado e controlado. Então, o objetivo desse trabalho foi utilizar a cultura de células para a obtenção de linhagens celulares de Spinterobolus leptora para estudo de cromossomos mitóticos. Então, para a cultura de células, nós utilizamos fragmentos de tecidos. No nosso caso, nós utilizamos de 3 formas: um pool de músculo, um pool de nadadeira e um pool de músculo e nadadeira. Essas células são mantidas em meio basal, que é demen antibiótico antibicótico, e passa por uma digestão enzimática, e então elas são mantidas em meio completo, que é o meio basal mais soro fecal bovino. Essas células são emplacadas e mantidas em uma incubadora a 5% de CO2 e 27 graus Celsius. Quando essas células crescem, nós realizamos o subcultivo, que nada mais é do que a divisão dessas células. Se elas estão em um poço, elas passam a ficar em 2 poços para que elas cresçam novamente. Então, quando essas células crescem, nós realizaríamos a preparação cromossômica dessas células, que passariam por um processo de hipotônica para fixação e fixação, então a gente conseguiria observar esses cromossomos em microscópio. Então, nós conseguimos 34 culturas, sendo que 17 contaminaram inicialmente. A gente consegue observar como se fosse um filtro cinza. Seria tudo isso é bactéria, então essas culturas estão totalmente tomadas por bactérias. 8 formaram monocamadas, mas contaminaram posteriormente, então que a gente consegue observar a morfologia das células, diferente dessa imagem ao lado, onde a gente não consegue observar a morfologia dessas células. Então, elas não conseguiram proliferar. Então, 9 não aderiram ao substrato ou não proliferaram. Então, dessas 34 culturas, nós realizamos 12 para nadadeira, sendo que 8 foram subcultivadas, mas apresentaram contaminações posteriores. E o resto foi de pool de nadadeira e músculo, que teve o mesmo resultado. Elas apresentaram contaminação inicial, ou não aderiu ao substrato, ou não proliferou. Então, nós não conseguimos realizar a preparação de cromossomos mitóticos. Alguns pontos têm que ser discutidos da cultura de célula. Então, a idade do indivíduo é muito importante, porque se for um indivíduo adulto, esse indivíduo apresenta muito fibrócito e acaba atrapalhando na cultura de células, porque essas células não crescem em cultura muito bem e acabam atrapalhando o contato de uma célula a outra, e por isso essas células não proliferam. E o tecidos como a nadadeira, que apresenta uma capacidade regenerativa muito boa, também é um tecido mais propício à contaminação, o que acabou acontecendo na maioria dos nossos casos desse trabalho. A aclimatação dos peixes também é outro ponto a se considerar, porque nós percebemos que esses peixes, quando nós realizamos a cultura de células, quando eles acabaram de chegar da coleta, essas células cresceram melhor do que os peixes que já estavam aclimatados nos aquários. Então, os próximos passos desse trabalho será utilizar a maior concentração de antibióticos e lavagens mais frequentes para conter as contaminações. Então, apesar de não ter dado certo a cultura de células e não conseguimos realizar a obtenção de cromossomos mitóticos, nós já estamos adaptando essa técnica para peixes de pequeno porte. Então, quando a gente coletar novamente Spinterobolus, nós já esperamos conseguir esses resultados de cultura. Então, apesar disso, nós podemos concluir que a cultura de células é uma excelente opção para a conservação de material genético e da biodiversidade dos animais, porque a gente consegue uma criação de bancos de células criopreservadas, a obtenção de cromossomos com qualidade para peixes de pequeno porte e quantidade, e tudo isso sem a necessidade de novas coletas e eutanásias de indivíduos, principalmente para o caso de Spinterobolus leptora, que está em estágio de perigo, segundo a IUCN. Então, esse foi o nosso trabalho. Eu agradeço o pessoal do meu laboratório, a FAPESP, pelo financiamento. Esse é meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. E eu agradeço a oportunidade de mostrar meu trabalho.
Muito obrigada.